Pois bem, dando início aqui com a Tô, nossa... tá dando erro na frequência, hein? Pronto, beleza. Não está dando para entrar na frequência, deixa eu só verificar aqui. Pronto, tentem agora, viu? Pronto, aí já deu certo aqui. Tentem agora responder a frequência, viu? Quem ainda teve aluno que entrou agora, vou só colocar aqui de novo. Aí tentem agora. Pois bem, vendo fração, razão e proporcionalidade, né? Fração, na verdade, você já sabe como é que funciona. Então, a gente vai trabalhar aqui a fração e a proporcionalidade respondendo algumas questões. Eu não coloquei atividade, até porque estamos na semana de avaliações parciais, né? E lembrando, para quem já respondeu a avaliação lá, a avaliação diagnóstica, né, lá do CISEDU, aquilo ali vai ser a nota da parcial de vocês. Para quem ainda não respondeu, tem ainda o link lá, né? Para quem ainda não tiver o código, me procure que eu possa até ainda enviar o código novamente, se tiver tudo ok. Mas não deixe de fazer porque aquilo ali tanto vai valer frequência como também vai valer a nota. Então, nessa nossa primeira questão aqui, para a gente poder trabalhar direitinho essas frações, a gente vai trabalhar a equivalência de frações. Então, calcule o valor de x para qual a seguinte equivalência de frações é válida. A equivalência de frações em questão, que está sendo mencionada, é essa aqui. Né? X nonos igual a 4 sextos, né? Ou, para quem não consegue falar dessa maneira, né? X sobre 9 é igual a 4 sobre 6. Desse modo, nós vamos tentar descobrir qual é o número de x que torna essas duas frações equivalentes, ou seja, iguais, ou seja, que elas signifiquem a mesma coisa. Então, neste caso aqui, aí você já lembra, tenta lembrar do ano passado, que isso resulta em uma regrinha de 3, né? Multiplica meios por extremos e resolve. Só que a gente vai trabalhar um pouco mais isso. Então, vamos inicialmente observar o seguinte, que 18 é ao mesmo tempo múltiplo de 16 e múltiplo de 6 e de 9. Aí, multiplicando cada um dos lados por 18 e preservando a igualdade, a gente pode obter um resultado. Aí, mas como é que você sabe que o 18 é múltiplo tanto de 6 como de 9? Aí vamos voltar para cá e fazer uma pequena continha. A gente vai voltar para cá e verificar aqui o seguinte. Para me determinar MMC, vamos lembrar dessa ideia aqui de fatoração. Né? Tem aqui o 9, o 6, aí a gente fatora. Eu vou tentar dividir inicialmente por 2, né? Isso para a gente compreender por que o 18 ele é múltiplo comum tanto de 6 como de 9. 9 por 2 não dá. Então a gente só baixa o 9. 6 por 2 vai dar 3. Então beleza, tranquilo aqui. Agora eu vou tentar dividir por 3, né? Já que o 9 não dá por 2 e o 3 com certeza também não dá para dividir por 2. Então 3, né? 9 por 3 dá 3. 3 por 3 vai dar 1. Ok? Ainda me sobrou este 3 aqui. 3 por 3, melhor dizendo aqui, 3 por 3 vai dar 1. E abaixo esse 1 aqui. Para me determinar o mínimo múltiplo comum, eu vou multiplicar. Ó. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 3 vai dar 18. Ou seja, 18 ele é um múltiplo comum entre 9 e 6. Aí vamos voltar para cá. A
gente observa, então, que 18 ele é ao mesmo tempo múltiplo de 6 e de 9. Portanto, a gente multiplicar cada um desses lados da igualdade por 18, fica dessa maneira. 18 vezes x sobre 9 e 18 vezes 4 sobre 6. Nessa ideia, a gente pode tentar fazer uma divisão aqui, ó. 18 dividido por 9 e 18 dividido por 6. Se eu dividir 18 por 9, pessoal, vai dar quanto? Pronto, Samuel, né? Já você entra em contato comigo pelo privado que eu lhe envio o código lá, tá certo? Aí, pessoal, se eu dividir ali 18 por 9, aí vai dar quanto? 2. 2, né? Então, beleza. E 2. Aí, se eu dividir 18 por 6, 6. 3. Pronto. Então, beleza. 18 por 9, 2. 18 por 6, 3. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Aqui vai ficar 2x, né? E aqui fica 3 vezes 4. Então, eu tenho 2x igual a 12, né? Justamente por causa disso, ó. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 4, 12. Então, eu vou ter isto. 2x igual a 12. Aí, o resultado dessa continha que nós vamos ter vai ser igual para quem já resolveu, tem um conceito resolvido ali de equações, né? Aí eu vou ter, então, x igual a 6. Então, o valor de x, para que essas frações aqui, ó, sejam equivalentes, né? Ou seja, o valor de x para que eu tenha que essas frações sejam equivalentes vai ser 6. Então, tenho essa igualdade entre frações. Nessa igualdade entre frações, então eu tenho ali 6 sobre 9, que é igual a 4 sobre 6. Né? Você pode tentar resolver dessa maneira, ou ainda tentar resolver daquela forma de resolver o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Pega, multiplica x vezes 6 e 9 vezes 4. Porém, né, uma outra solução possível, nesse caso, né, você fazendo as continhas de forma simples, seria multiplicar o numerador, né, e o denominador dessa fração por 3. Né, nesse caso, eu obtenho lá 12 sobre 18. Aí, em seguida, também dividiria o numerador e o denominador dessa fração por 2. Tá? Que nesse caso obtém ali 6 por 9. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa, né? Você tentaria logo dividir por 2 e multiplicar por 3. Aí também tem uma outra maneira da gente verificar isso, né? A gente vai verificar aqui, então, a explicação geométrica para a solução. Né? A fração 4/6, né, está representada nessa figura aqui, ó.
em que cada um dos retângulos menores representa 1/6 do retângulo maior. É como aquelas barrinhas de chocolate, né? Você tem aquela parte lá, cada fração representa uma parte do todo. Nesse caso aqui, cada retângulo representa 1/6 do retângulo inteiro. E esses retângulos pintados de amarelo, ou pintados simplesmente, representam a parte do numerador. Esses pintados seriam a parte do numerador e o total, né, que são os 6, seriam do denominador. Agora, se eu fizer o seguinte, dividindo cada um dos retângulos menores em 3 partes iguais, a gente obtém 18 retângulos, dos quais 12 estão coloridos, né? Representando a mesma fração da figura anterior. Então, nesse caso, nessa pequena brincadeira aqui que a gente está fazendo, eu só peguei e dividi aqui cada retângulo desse pequeno em outros 3 que é para ter o mesmo tamanho, né? Mas aqui também o mouse não ajuda. Então a gente pode dividir aqui, ó, em 3 partes iguais, como vocês têm aqui observando. Ó. Eu vou só riscar aqui, mas para vocês enxergarem que é basicamente a mesma coisa. Eu estou só pegando os retângulos menores e dividindo em 3 partes iguais. Né? E nesse caso aqui, você observa que agora eu tenho 18 retângulos, né? Ao invés dos 6 que tinham na figura anterior. Então, essa nova fração aqui vai ser o quê? Vai ser 1, 2... Vai ser o quê? 12, né? Sobre 18. Aí logo a gente pode também reduzir, né? Deduzimos que 4 sobre 6 é igual a 12 sobre 18. Porém, aqui agrupando os retângulos menores da figura anterior em grupos de 2, a gente tem isso. Dessa vez, o que foi feito? Foi pegado agora grupos de 2, né? E feito um reagrupamento. Ou seja, é só uma forma mais ou menos interessante de demonstrar essa equivalência de frações. Percebe-se que aqui eu tenho de 2 em 2, ó. Cada retângulo desse aqui de baixo representa 2 retângulos de cima. Então aqui eu tenho uma fração que 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 retângulos pintados por 9 que estão no total. Certo? Aí, portanto, dessa forma a gente demonstra geometricamente que 4 sobre 6 é igual a 12 sobre 18, que é igual a 6 sobre 9. Certo? Então, nessa primeira questão, a gente só demonstra a parte da equivalência de frações. Na questão de número 2, né, que nesse caso aqui nós temos as frações e os números decimais. Então, isso aqui, na verdade, é o descritor, né? Descritor D21 do SAEB, né? E o D24. Então, o número decimal 0,75 equivale às seguintes frações. Equivale qual, né, das seguintes frações? A D. D ou B? D. Pronto, a 3 D. sobre 4. Pronto, 3 sobre 4, certo? Aí a gente pode tentar compreender mais ou menos o porquê disso, né? A gente entende que uma das melhores formas de fazer, ou pelo menos o que a gente compreendeu, que dá para fazer, seria tentar dividir isso aqui, né? 3 por 4. Ok.
A gente sabe que 3 não dá para dividir por 4, né? Aí coloca 0 aqui no quociente e 0 aqui, né, no dividendo, né? Aí 30 por 4, o máximo que eu consigo me aproximar seria 7. 7 vezes 4 dá 28. Aí 28 para 30, faltam 2. Porém, 2 não dá para dividir. Aí nesse caso a gente acrescenta um 0 aqui. Não precisa acrescentar outro 0. Aí 20 por 4 vai dar 5, né? Então, 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Então, a gente realmente conclui que 3 quartos é igual a 0,75. Aí, por que você fez essa divisão? Porque se você compreendeu aquela parte lá das frações demonstrada no retângulo, nos retângulos, você percebe que toda fração ela é uma divisão. Ela demonstra uma divisão. Porém, uma outra solução para isso, né? Primeiro a gente vai observar o seguinte. A fração 1 sobre 10 e 10 sobre 100, ou seja, 1 décimo e 10 centésimos, elas são equivalentes. Uma vez que se eu pegar e multiplicar 1 vezes 10 vai dar 10, né? Isso no numerador. E se eu multiplicar 10 vezes 10 vai dar 100, né? Isso no denominador. Então, essas frações elas são equivalentes. Usando essa equivalência, a gente pode ver também que esse número decimal, o 0,75, eu posso expandir ele de uma forma. Eu posso fazer dessa maneira aqui. Né? Como a gente já deve ter visto, por exemplo, lá nos 4º anos da vida, né? Nos 5º anos, talvez, ou antes, por essa etapa aí, né? Do ensino de vocês. Que dá para decompor os números. Então, eu posso decompor esse 0,75 em 0,7 mais 0,05. Convertendo essa parte aí em números fracionários, então eu posso ter que o 0,75 ele é igual a 7 vezes 1 décimo mais 5 vezes 1 centésimo. E multiplicando aquela parte ali dos 7 décimos por 10, né? Vamos dizer assim, eu tenho ali que o 0,75 ele é igual a 7 vezes, né? 7 vezes 10 centésimos mais 5 vezes 1 centésimo. Mas por que isso, professor? Só para deixar tudo aqui, ó, no mesmo denominador. Deixar tudo com um denominador comum. Agora, juntando tudo, eu tenho ali que 0,75 ele pode ser a mesma coisa que 7 vezes 10 mais 5, né, sobre 100. Ou ainda, 0,75 é igual a 75 sobre 100. Aí como é que eu vou chegar em 3 quartos aí? Eu posso pegar essa fração de 0,75 e tentar simplificá-la. Né? Por exemplo, se eu dividir aqui 75 por 25, eu vou obter aqui, então, 75 por 25 dá 3, 100 por 25 dá 4, então eu obtive aqui 3 quartos, que seria a nossa resposta, como já está aqui descrito, ok? Como eu consegui descrever aqui, né? 0,75, né? Igual a 75 sobre 100.
que é igual a 75 dividido por 25 e 100 dividido por 25. Pronto, aqui seria basicamente uma outra maneira de demonstrar a parte de frações, ou uma equivalência entre frações, né? Você observa que na mesma reta eu tenho aqui, entre 0 e 1, eu tenho 1 meio. Esse 1 meio é que ele é equivalente a 3 sextos, que ele também pode ser equivalente a 2 quartos. Né? Aí, como eu também teria aqui 1 quarto, né? Ó. Nesse caso aqui do meio. Né? 1 quarto, e aqui eu teria 3 quartos. Pronto, na questão de número 3, né? Vamos verificar aqui variáveis diretamente proporcionais. Sabendo que duas variáveis, x e y, são diretamente proporcionais, complete a tabela com os valores adequados destas variáveis. Perdão. Aí nós temos aqui variáveis, valores de x, né? Que é a interrogação. E valores de y, que nós temos ali uma exclamação, né? Percebe que eu tenho aí x, nesse caso, x sobre 4, né? X e y. 15 sobre 10, 18 sobre a exclamação, 24 sobre 16 e interrogação sobre 20. Então, o fato, nesse caso, de o x e o y serem diretamente proporcionais, isso significa o seguinte: 6 sobre 4 é igual a 15 sobre 10, que é igual a 18 sobre a exclamação, que é igual a 24 sobre 16, que é igual a y, não, desculpe, que é igual a essa interrogação sobre 20. Viu? Então a gente consegue mais ou menos comprovar desta maneira. Ou seja, então que essas frações nesta expressão são equivalentes umas às outras, né? Então, em particular, eu posso fazer isso aqui. Eu posso igualar elas. Né? Nesse caso, eu coloquei, inverti, né? O que era 6 sobre 4, eu coloquei 4 sobre 6. Porém, eu inverti a outra fração também. Que era 18 sobre a interrogação, aí fica, não, a exclamação. Aí ficou o ponto de exclamação sobre 18. Nesse caso, ao invés da gente tentar responder daquelas formas lá, fazer os estudos na forma geométrica, né, e de uma forma algébrica, a gente poderia tentar fazer simplesmente o seguinte: já que nós estamos falando de proporcionalidade ou proporções, a gente pode tentar fazer uma coisa chamada regrinha de 3, que todo mundo já sabe, né? Regra de 3, para calcular proporcionalidade, ela serve para tudo enquanto, né? Acho que dá para salvar até casamento com a regrinha de 3. Então, eu posso multiplicar aqui 4 vezes 18 e 6 vezes essa exclamação aqui, ficando dessa maneira. Né? Teria umas 6 vezes essa exclamação, igual a 72. Então, eu teria que essa exclamaçãozinha aí seria, então, 72 sobre 6, né? E eu teria que o nosso valorzinho aí em questão, na exclamação, é igual a 12, né? Fazendo uma pequena continha de dividir. A nossa próxima parte, então, nós teremos aqui 6 sobre 4, né? Igual a interrogação sobre 20. Aí,
Pessoal, podem tentar fazer de cabeça mesmo e vejam como é que sai o resultado dessa questãozinha aí. É rapidinho, só beber uma água. Pronto, certo. Aqui o Vinícius, né, respondeu 30. Pessoal, bem isso mesmo. Ó. Se fizer aqui uma regrinha de 3 simples, né, básica, eu vou fazer aqui, ó. 6 vezes 20 dá 120, e aí eu tenho aqui 4 vezes essa interrogação, que dá igual a 120. Então, eu teria, então, 120 dividido por 4. Então, aqui eu vou ter que esse ponto de interrogação é igual a 30. Né? Então, tem aqui 30, né, para a interrogação. E já aqui no nosso ponto de exclamação, eu tenho aqui o valor 12, né? Então, pronto, já estava respondida lá a nossa questão. Questão de número 4. Proporcionalidade e retas no plano. A reta abaixo representa o gráfico de uma função da forma y igual a x, né? Você já sabe, é uma função afim e uma função constante também. Não é uma função constante, é uma função, vamos dizer assim, de crescimento constante. Né? Daí você pode observar a nossa função. Né? Deixa eu só aumentar aqui. Está aqui a reta que representa o crescimento, né? E alguns valores relacionados. Lembrando que vocês já devem saber que nós temos sempre um valor x associado a um y. Então aqui, por exemplo, nós teríamos aqui, se fosse aqui, ó, nós teríamos a coordenada 2, 2, né? Se fosse mais para o centro, como você pode ver ali, nós teríamos algum outro número associado a ele, né? Nós teríamos um número x associado àquele 2 do y, né? Que juntos eles formariam aquele pontinho que nós temos ali bem no meio do gráfico. A pergunta nesse caso é: a gente quer saber qual seria essa coordenada, né? Então vamos observar o seguinte: se observarmos, né, a razão entre os valores correspondentes da variável x à variável
A, de fato, uma vez que y é igual a x, nós teremos isso, que y sobre x é igual à nossa constante A. É uma continha, né? Porque, vamos só repetir aqui, y é igual a... Eita fé, peraí, ficou muito bravo. Então, eu tenho aqui y igual a x, assim como eu também tenho o quê? Se eu pegar esse x e passar lá para baixo, eu vou ter então que A é igual a y sobre x. Eu tenho então A é igual a y dividido por x. Então, se eu fizer essa continha bem aqui assim, ó, eu vou ter então, ó, bem aqui nesse ponto aqui no final, que eu estou marcando em vermelho, eu tenho ali 4 sobre 6. Então, eu tenho aqui, ó, que o nosso A é 4 dividido por 6. Então, bem aqui na metade do caminho do x é 3, e bem aqui na metade do caminho do y é 2. Né? E aí eu tenho também as frações equivalentes. Então, eu tenho ali que esse pontinho aqui, que é o 2, é 2 sobre 3, né? Já que nas proporções, a razão é sempre a mesma, né? As frações elas sempre serão equivalentes. Então, tem aqui, ó, 4 por 6, né? Então, eu tenho aqui 2 por 3. Certo? Então, nesse caso aqui, eu teria como resposta para o x o 3, né? Já que é o que está faltando. Ok? Aí vamos lá para a nossa quinta e última questão, que a gente vai comparar taxas de variação. Né? Então vamos observar o seguinte nessa questão. Duas velas homogêneas e de comprimentos iguais são acesas simultaneamente. A primeira tem um tempo de queima de 4 horas e a segunda de 6 horas. Ou seja, a primeira vela ela leva 4 horas para queimar por inteira, né? Para se derreter total. E a segunda leva 6 horas para derreter total. Lembrando que elas são iguais, porém o tempo de queima delas é diferente. Após certo tempo, ambas apagaram simultaneamente, né? Deu um vento lá, ó, e apagou as duas. Observou-se que o comprimento restante de uma era o dobro do comprimento restante da outra. Por quanto tempo elas ficaram acesas? Questãozinha meio maluquinha essa, né? No estilo vestibular da uva. Mas acredito que ainda colocaria essa questão em modo fácil, vamos dizer assim. Então, nessa questão de número 5, a gente vai estudar um pouco aí, compreender também essas taxas de variação. Aí nada melhor do que a gente colocar tudo sobre fração para a gente poder compreender um pouquinho. Então, vamos observar aqui o seguinte. Vamos indicar que a vela que queima mais lentamente, como a vela A, e a que queima mais rápido, sendo a vela B, tá? Na tabela que eu vou colocar aqui abaixo, a gente vai registrar essas frações restantes das velas a cada hora durante as primeiras 4 horas após terem sido acesas. Ou seja, está aqui feita a tabela, vocês estão observando, está aí feito para vocês. E observem aí como é que são as frações. Aí vai uma por que está desse jeito, professor? Seria a melhor forma de eu conseguir representar, tá? Por exemplo, sem a vela ter sido acesa, lembrando que o comprimento dela são 6
sextos, né? Eu estou falando da vela A. São 6 sextos, né? Porque é o que corresponde ao comprimento total de uma única vela, ou seja, 6 sextos. E o da vela B, sem eu acender ela, o comprimento dela são de 4 quartos, né? Ou seja, 4 sobre 4, porque ela não foi acesa, então ela ainda está com o seu comprimento total. Agora observem aí que após a primeira hora, eu tenho aqui, ó, que a primeira vela, então, ficou apenas com 5 sextos e a segunda ficou com 3 quartos, né? Na vela B ficou 3 quartos e ali são 5 sextos. Se eu for comparar aí, ainda o comprimento da vela 1, da vela A, continua sempre sendo maior do que o da vela B, né? Aqui, se eu fosse tentar dividir é só comparar. Se eu fosse tentar dividir ali, né, 5 dividido por 6, daria 0,8 aproximadamente. Se eu for colocar aqui 3 quartos, vocês sabem que 3 quartos é 0,75. Então, no comparativo, a vela A, ela está maior do que a B, porém não tão maior a ponto de ser o dobro. Né? Já aqui, ó, as 2 horas de queima, eu teria aqui, então, após 2 horas, então eu tenho 4 sextos da vela A e 2 quartos da vela B. 2 quartos, eu sei que aqui dá 2 quartos seriam meio que é metade. 4 sextos, aqui seriam então 2 terços. 2 terços que dá 0,66, 66, por aí vai. Ou seja, ainda não chega a ser o dobro. Já na terceira hora de queima, né, nas 3 horas de queima, aqui eu tenho 3 sextos e aqui eu tenho 1 quarto. Né? 3 sextos, né? Vamos colocar bem aqui que 3 sextos, pessoal, correspondem, né, a, se eu simplificar por 3 e por 3 aqui, ó, vai dar 1 meio. Ok? Então a vela A, ela teria como se fosse a metade da vela já queimada, né? Já que se passaram 3 horas de queima e ela queima em 6, então nessas 3 horas que ela queimou metade. É a lógica, né? Uma lógica simples. Já na vela de 4 horas, né? Passou-se 3 horas, ela agora só tem 1 quarto de vela. Ou seja, pensa comigo. Na vela B, passou-se 3 horas de queima, então ela queimou 3 quartos de vela, ou seja, ela queimou 75%, só sobrou isso aqui. 0,25 da vela B, né? Da vela B. Da vela A, como se passaram 3 horas e eu sei que ela se queima totalmente em 6, então posso dizer que aqui já queimou metade, ou seja, 0,5. Se for comparar aqui 0,25 com 0,5 ou 0,50, a vela A, nesse caso agora, está com o dobro do tamanho da vela B. Então eu posso concluir o quê? Que respondendo à pergunta por quanto tempo essas velas ficaram acesas, elas ficaram acesas por 3 horas. Certo? Tudo é uma questãozinha envolvendo um pouco de raciocínio, né? Colocando só mais uma vez aí o questionáriozinho da nossa frequência de hoje.
Deixa eu só verificar aqui. Certo, foram 11 pessoas já responderam. Então, é condizente aqui com o tanto de pessoas durante a aula. Pronto, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta nesses casos dessas questões aí envolvendo a parte de razão, frações, proporção? Vocês podem colocar no chat ou fazer perguntas se preferirem. Bom, pessoal, se não temos mais dúvidas, né? Lembrando que durante esse mês a gente vai ficar estudando esse material estruturado, que nós temos aí a parte de frações, a parte de fração, a parte de proporção. Nós vamos mais uma vez estudar a parte de funções, porque ela envolve um pouco de taxas de crescimento e variação, que também está ligado à proporção. Ok, pessoal? E é isso. Agradecendo aqui a participação e a presença de vocês, né? Quem não respondeu aí, responda. O formulário de presença e também quem ainda não tiver respondido. Então, se você conhecer algum colega aí que ainda não respondeu lá a avaliação diagnóstica lá do CISEDU, peça para responder, já que vale nota, nem vale presença. Então, pessoal, sim, pessoal, aí vocês já podem sair. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima, gente. Estava só verificando mensagem aqui, então tchau.